Olha, eu preciso ser bastante sincero com vocês. Eu tô começando a ficar bem irritado com as notícias a respeito do livro da jornalista Thaís Oyama, lá, Tormenta, Os Bastidores do Governo Bolsonaro. Isso porque eu comprei o livro vai chegar por volta lá do dia 30, só no final do mês, mas já saíram tantas notícias a respeito desse livro, tantas notas, tantas coisas falando sobre o conteúdo do livro que parece que eu não vou ter mais nada para ler, não vou ter mais nada para transmitir para vocês aqui. Então parece que eu tô com o sentimento que eu joguei o dinheiro fora, porque tanta notícia, tanto spoiler. O que é spoiler? É quando você tem quando você conta algo que vai ter no filme, que tem no livro, conta pedaços e estraga toda a experiência. E parece que é isso, né? Porque essas são tantas notícias, e é claro que eu preciso acompanhar todas para fazer o conteúdo aqui para vocês, que parece que o livro praticamente já foi todo lido, já foi todo coberto pelas notícias e pelas divulgações que foram feitas. Mas enfim, vamos esperar o livro chegar para ver se vai ter mais alguma coisa que eu possa trazer aqui para vocês. Eu vou trazer esse livro, então ative as notificações, se inscreva no canal para que você não perca nenhum assunto a respeito do governo Bolsonaro e outros assuntos de política, e também deixe comentários, isso é muito importante. Mas a Thaís Oyama, ela concedeu uma entrevista para o UOL que foi hoje, sábado, ao ar. E essa entrevista ela basicamente confirma muitas das coisas que nós já estávamos conversando aqui com vocês e praticamente sacramenta Carlos Bolsonaro, o Carluxo, como sendo o grande problema do primeiro ano, ou o grande problema de Bolsonaro. É a grande questão que Bolsonaro tem que lidar é com o Carlos Bolsonaro. E a principal motivação disso é aquela situação mal resolvida da disputa das eleições municipais em 2000, quando Carlos Bolsonaro teve que disputar contra a própria mãe Rogéria uma cadeira para vereador do Rio de Janeiro. Carlos venceu e a mãe perdeu. Isso mexeu muito com o Carluxo e com a relação entre ele e Bolsonaro. E é algo que nós já estávamos falando há muito tempo aqui no canal e praticamente foi confirmado pela Thaís Oyama, porque ela percorreu, ficou muito tempo ali junto com o Bolsonaro, com a equipe de governo, falando com os bastidores e ela trouxe isso para o livro. Mas o que aconteceu? Bolsonaro era casado com a mãe do Carluxo e ela chamava Rogéria Bolsonaro. Usava o sobrenome do presidente Jair. E aí o que aconteceu? Eles se divorciaram e ela continuou utilizando o nome de Bolsonaro para vencer eleições do Rio de Janeiro para ser vereadora. Porque quando Bolsonaro deixou de ser vereador para ser deputado, ele largou, obviamente, um nicho eleitoral ali dos militares, enfim, dos policiais. E a esposa de Bolsonaro, a ex-mulher de Bolsonaro, a Rogéria, se beneficiou do sobrenome. Bolsonaro ficou bastante irritado depois de um tempo e quis lançar o filho, o Carluxo, para pegar essa parcela do eleitor que estava votando na ex-mulher. E soltou o Carluxo para concorrer com uma vaga por esse eleitorado, né, disputar esse eleitorado com a mãe. E aí o Bolsonaro lançou o Carlos Bolsonaro com então 16 para 17 anos, 17 anos. E ele era menor de idade, então ele teve que ser emancipado e teve que disputar com a própria mãe. Então mãe e filho foram adversários e isso mexeu muito com o Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. E essa foi uma relação que ficou muito estremecida desde então e já aí vamos fazer 20 anos. Foi revelado também que a principal fonte de abalos propositais no governo Bolsonaro é justamente Carlos Bolsonaro. Os outros filhos, o Eduardo, o Flávio Bolsonaro, afetam o governo, mas não pelas suas próprias ações, podemos dizer assim. O Queiroz tem a ligação lá com todo o problema do Flávio Bolsonaro, a rachadinha, e também tem algumas besteiras que o Eduardo fala, mas são situações diferentes. Elas acabam sendo provocadas pelos filhos, mas não são situações diretas relacionadas ao governo como o Carlos Bolsonaro faz. Como ele vai e fustiga o ministro, como ele vai e fustiga o general Mourão, ataca, causa um problema aqui, causa um outro problema ali. E a grande questão é que o Carluxo ele toma remédios controlados para controlar o seu humor. E há essa relação de Bolsonaro. Bolsonaro tem medo, é como se ele tivesse uma dívida de gratidão com o Bolsonaro, com o filho Carluxo, ou um sentimento de culpa. Então por isso ele teme que o Carluxo desapareça, nunca mais volte ou nunca mais fale com ele. Isso aí já ficou muito claro. Bolsonaro fica muito abalado quando ele tem discussões com o Carluxo, isso afeta demais a personalidade de Bolsonaro, isso afeta demais o emocional de Bolsonaro, as discussões que ele tem com o Carluxo. E os dois, eles acabam se tornando muito próximos, porque segundo a Thaís Oyama, ambos têm uma mentalidade muito parecida, principalmente no que diz respeito a conspirações. Os dois adoram teorias da conspiração. Bolsonaro ele está cada vez mais paranoico, ele não toma água da geladeira porque ele tem medo de ser envenenado. Ele olhava embaixo do carro para
porque ele achava que alguém poderia ter implantado uma bomba e o carro poderia explodir. Então ele tem essa questão de paranoia que o próprio Carluxo tem. Só lembrar do caso quando ele falou que aliados querem matar o pai. Então há essa paranoia de ambos, e isso quando eles começam a conversar, isso é elevado à 10ª potência. Então há uma relação muito estranha entre o Carlos Bolsonaro e o Carluxo, uma relação mal resolvida, e isso, claro, afeta o humor de Bolsonaro, afeta o comportamento do presidente e as relações presidenciais com os seus integrantes, com os integrantes da sua equipe e também com os outros políticos. Então a principal fonte de problemas para o governo Bolsonaro, segundo a Thaís Oyama, é justamente o Carlos Bolsonaro, o filho 02, o Carluxo. Então praticamente essa questão já está sacramentada, com a fala de alguém que esteve muito próximo do presidente, que conversou, que interagiu com aliados e assessores, pessoas ao entorno de Bolsonaro. Então, praticamente nós podemos sacramentar que o grande problema de Bolsonaro é sim o seu filho Carlos Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, porque assim que eu tiver em mãos o livro da Thaís Oyama, eu vou fazer aqui, eu vou vir, vou fazer vou conversar com vocês a respeito desse livro. Eu estou pensando em fazer algumas unboxings lá no Twitter. Eu não sei quanto tempo, eu nunca fiz vídeo pro Twitter. Então deixa aqui no comentário se você sabe quanto tempo eu posso, de duração pode ter um vídeo lá no Twitter. E aí eu posso abrir o vídeo da Thaís Oyama lá no Twitter, interagir com vocês um pouquinho lá. O meu Twitter é @profileoficial. Então deixa aqui nos comentários quanto que é o tempo ali permitido para um vídeo no Twitter. Eu gostaria muito de saber. Conto aqui com o seu comentário. E, como falei, me siga lá no Twitter, @profileoficial.